Olá, alunos do sexto ano A e do sexto ano B. Eu vou explicar para vocês, de forma bem breve, o roteiro dessa semana que vocês devem fazer. O tema do roteiro é o diálogo entre os textos. Habilidade trabalhada: utilizar diferentes gêneros textuais, considerando a intenção comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros. Eu quero nessa primeira parte aqui que vocês apenas observem o diálogo presente nos textos. Não é preciso copiar, vocês apenas vão refletir. Observem essas duas imagens. Aqui nós temos a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, e aqui a Mônica Lisa. Será que há algo de semelhança entre elas? Há diferenças também entre elas? Já ouviram falar em intertextualidade? E sabia que um texto pode estar relacionado com outro? Então, vocês observem as duas imagens. Será que há semelhanças? Então, nessas duas imagens aí. Então, essa aula tem como base a aula do Centro de Mídias, que foi exibida no dia 15 de maio. Então, vamos lá. Então, vocês vão ler aqui o que é intertextualidade. Então, resumindo, a intertextualidade é a influência e relação que entre dois textos ou mais textos existem, né? Essa relação entre um ou mais textos, entre dois ou mais textos no caso, né? E como que ela ocorre? Então, pode-se dizer que toda produção textual pode ser considerada um intertexto. Isto ocorre porque, durante o seu processo de criação, todo autor ou artista sofre inúmeras influências das obras com as quais teve contato ao longo da vida, e de alguma forma essas influências são refletidas em sua composição. Então, como ocorre a intertextualidade? A influência que acontece. As atividades. Então, nós temos nessas atividades, é claro, um link para vocês assistirem sobre a intertextualidade. Como que acontece? Uma explicação aí do professor Pasquale. Atividades. Eu quero que vocês analisem esses três textos. O primeiro texto é uma obra de arte chamado Retirantes. O segundo texto é uma letra de música, Asa Branca. Vocês vão ler e vão analisar aí. O terceiro texto é uma notícia. Aí vocês têm as atividades para fazer. Os textos apresentados acima são de diferentes gêneros textuais, porque nós temos uma notícia, uma obra de arte e uma letra de música. E vocês vão responder. Primeiro, identifiquem os gêneros de cada texto. Então, o primeiro texto é o quê? O segundo texto é o quê? E o terceiro? Vocês vão comparar os textos. Em que eles se diferenciam? O gênero, a estrutura, como que está em prosa, está em versos, a linguagem formal ou informal, e qual que é a função comunicativa dos três? Qual que é a função do primeiro texto, da obra de arte? É narrar, informar, expor, retratar? O segundo texto, o poema, quer dizer, a letra de música, é narrar, informar, expor, retratar? E a notícia, qual é a função? Em que eles se assemelham? Tem alguma semelhança? Aí vocês vão observar a linguagem, a função comunicativa, a estrutura, tudo isso também. E qual que é o tema abordado nos textos? Fala sobre o que os três textos? O que eles têm em comum aí em relação ao tema? A próxima atividade, nós temos o texto chamado Elefante, tá? Vocês vão fazer a leitura, e o Beija-Flor. Aí, após a leitura, vocês vão responder. Os textos Elefante e Beija-Flor têm um assunto em comum. Qual que é o assunto comum? Aí vocês vão assinalar aqui, uma das quatro. A, B, C ou D. A próxima atividade. O texto 1, nós temos um poema do poeta Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. Então, vocês vão fazer a leitura do poema aí. E o texto 2, uma tira. Vida de passarinho. Uma pedra no meio do caminho. E agora?
Se eu tivesse talento, eu faria um belo poema, mas eu sou apenas um passarinho prático. Nós temos uma tira aí. Aí vocês vão fazer a leitura. A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que... Então, vocês vão assinalar aí qual a alternativa correta em relação à comparação dos dois textos. Nós temos um gênero literário, um poema, e uma tira, que não é literária, não é gênero literário. Só explicando aí. Tá? São de diferentes gêneros, mas tem algo em comum. A próxima atividade será do caderno do aluno, volume 2. O caderno laranja que vocês receberam, tá? Físico. Qual é a atividade? O que é? Nem tudo que voa é pássaro. Lá das páginas do caderno do aluno 21 e 22. Vocês vão observar as 3 fotos aqui, ó. Primeiro nós temos um protótipo de Leonardo da Vinci. Depois nós temos um dirigível número 1. E a terceira, aeronave 14 bis. E vocês vão responder. O que essas fotos retratam em comum? O que eles têm em comum? Essas fotos aqui, essas imagens. B. As características dos objetos fotografados podem revelar a origem deles e a época em que foram produzidos? Aí vocês vão escrever. As características podem revelar alguma origem deles, o período que foi produzido? Então vocês vão analisar. E quem são os inventores desses objetos? Quando e onde viveram? Dá uma pesquisadinha aí que vocês encontram a resposta. Espero ter ajudado, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no Zap, no particular ou no grupo. Fiquem com Deus e tudo de bom para vocês.